Hora do quadro Protagonistas, que traz histórias inspiradoras de mulheres que transformam as áreas em que atuam. Hoje eu converso com uma empresária que trabalha com tendências e curadoria há mais de 2 décadas. Ela fala sobre temas que desafiam a forma como vemos o futuro, como as empresas podem se adaptar às transformações no comportamento dos consumidores e as competências essenciais para profissionais que querem se destacar no mercado da inovação. A protagonista de hoje é Andrea Bisker. Ela é futurista, fundadora e CEO da SparkOff, uma consultoria de inovação e análise de tendências. Andrea estuda temas como comportamento de consumo e inteligência de mercado há 25 anos. Também é professora de MBA, palestrante e acabou de fundar o Clube Aladas, que é voltado para a liderança feminina e oferece curadoria de conteúdo e eventos super especiais. Andrea, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Prazer meu, Cris. A minha primeira pergunta é sempre a mesma para todas vocês. Quem é Andrea Bisker? Depois de tudo que você falou, quem é de verdade, Andrea Bisker? Quem é de verdade? Eu falaria assim, eu sou uma mulher madura, quase nos meus 58 anos, mãe de 2 caras incríveis, o Maurício e o Leon. Sou super empreendedora desde os 23 anos e uma mulher super curiosa que quer sempre descobrir what's next, o que está acontecendo em seguida. Então, eu diria assim que eu vivo muito no futuro, uma pessoa que vive no futuro, que tenta conectar pontos, mas que hoje, na maturidade, queria tentar viver um pouquinho mais no presente. Muito bom isso que você trouxe já de cara, dessa conexão de pontos. Você tenta conectar pontos. Você tem uma palestra no TEDx que fala exatamente sobre isso. Traz aqui os pontos principais que você leva nessa palestra. E sabe que foi uma curiosidade? A gente vai conversar um pouquinho do SXSW e um cara incrível comentou que hoje todo profissional tem que ser um conector de pontos. Então, é quase uma pessoa que tenta encontrar o sentido das coisas que estão em transformação. Então, o que é conectar os pontos? Eu olho uma mudança no comportamento da sociedade, eu olho para a tecnologia, as mudanças, as transformações tecnológicas, eu olho para a política, economia, as mudanças no meio ambiente e tento entender os pontos que têm em comum. Vou te explicar um. Então, por exemplo, teve o IBGE que mostrou o censo, acho que foi 2 anos atrás, que a população brasileira está envelhecendo. O Brasil vai ser o 5º país no mundo com a população mais velha, mais madura. Então tem uma mudança ali que a gente tem que pensar politicamente ou economicamente. Faz sentido se aposentar com 65 anos? Eu me aposento com 65, eu faço o quê com os outros 35 anos? Como é que eu me banco? No comportamento de consumo, faz sentido o etarismo? Será que as marcas de beleza têm que pensar de uma forma diferente para esse público que vive mais e melhor? Então, uma pequena mudança na política, na economia, pode afetar consumo, pode afetar a forma como as pessoas vivem, as moradias, um crescimento, por exemplo, das comunidades, casas em comum para as moradias de quem vive e tem acima de 60 anos. Então, quando a gente conecta um ponto que acontece num episódio, a gente chama de tendência, né? Um fato que acontece na economia, outro que acontece na política, uma mudança na sociedade, um padrão de beleza, e eu conecto, eu tento entender que mudanças incipientes estão começando a acontecer para eu me antecipar. Então, quando eu conecto os pontos... Sabe o filme Matrix? Lógico. O Neo, quando ele enxerga a conexão dos pontos, ele se antecipa às balas que vêm dos agentes. Então, quando você se antecipa, quando você, enxerga, conecta os pontos da Matrix, você consegue se antecipar. Então, isso nos negócios é super importante, porque aí você consegue tomar decisões mais acertadas. Então, esse é o olhar, é o tempo inteiro estar observando mudanças sutis. E no meu caso, na SparkOff, apoiar as empresas a entenderem o que essas mudanças podem significar para pensar em melhores produtos, em melhores formas de comunicar, de vender os seus produtos. Então,
Basicamente isso. Como você percebeu que esse era o caminho que você queria seguir profissionalmente, né? Você estuda esses temas de comportamento de consumo, inteligência de mercado há 25 anos, como eu disse. Sim. Mas em que momento deu aquele clique? É isso que eu quero fazer. Eu quero estudar o futuro, eu quero pensar o futuro, eu quero antecipar as tendências exatamente para que as empresas consigam fazer negócios de maneira mais adequada, sabendo o que vai acontecer ali na frente. Foi super intuitivo e foi sorte também, né, Cris? Que essa é uma coisa assim, a gente não basta só a gente estudar pra caramba, você tem que estar no lugar certo na hora certa. Eu trabalhei 15 anos no mercado de tecnologia e moda, e tem um grande site, ele ainda é o maior do mundo, que chama WGSN, que é uma plataforma de inteligência de mercado, era só para moda. Então, o fundador veio para o Brasil, eu estava grávida do meu segundo filho, do Leon, e ele queria alguém que vendesse caro, eu vendia essa tecnologia, era uma empresa francesa, e que tivesse network no universo da moda. E me convidou para trabalhar lá, eu achei super interessante. Eu grávida, um cara já com cabeça super aberta, porque hoje em dia, né, você absorver as grávidas, Sim. né, quer dizer, uma coisa maravilhosa. E foi tem aí que eu quantos entrei. anos isso? Faz a idade do Leon, 20 anos. Tá. Essa tá fácil de responder. E eu me lembro que nessa empresa de tecnologia, o que foi o meu gatilho? Eu vendia máquinas que faziam a modelagem, faziam encaixe. Se você errava, você vai lá e corrige, faz um corte diferente, uma costura. Mas se você erra na criação, se você erra naquilo que a Cris está querendo comprar, acabou. Você errou uma coleção, você joga tudo fora, e a moda é uma área onde demanda um conhecimento, um entendimento em tempo real, 24/7, hoje. Então, foi aí que eu conheci WGSN, foi aí que eu comecei a me apaixonar, a entender essas mudanças e o quanto era interessante, era curioso, era bacana pensar numa forma estratégica de poder se programar e planejar o futuro. E aí, Cris, eu fui estudar ciências do consumo. Eu sou super CDF, esqueci de falar lá no começo. Eu brinco que eu era aquela CDF que sentava lá na frente e fazia shh para as meninas menos Graças a Deus eu mudei um pouquinho. Então somos duas, eu era assim também e também mudei. Imagina, chata pra caramba. E aí eu estava numa aula, teve um professor incrível de design, que ele disse o seguinte, ele falou, você tem essa cadeira, que é uma cadeira Alvar Alto, que chama o designer, que é uma cadeira dinamarquesa, e ele estava mostrando que esse designer, ele pensou, eu vou fazer essa cadeira de uma forma que ela represente a madeira. E eu estou percebendo a finlandês. Eu estou percebendo que se a gente continuar extraindo madeira da Finlândia no ritmo que a gente está extraindo, não vai ter mais floresta no futuro. Então, ele inventou uma forma diferente de extração, ele inventou a fórmica. E aí o professor pergunta para a gente, nessa aula de Design Thinking, no curso de Ciências do Consumo, o Brasil chama Brasil por quê? Pau-Brasil. Cadê o pau-Brasil para contar a história? Então, um país que não é longo prazista, uma empresa que não é longo prazista, uma pessoa que não é longo prazista, não consegue prever o futuro e não vamos ter mais pau-Brasil. Vamos viver hoje uma sociedade tipo Mad Max. Então, que é um filme que mostra que a gente não tem mais água. Sim. Então, eu acho que isso me deu um clique de entender que a gente tem que letrar as pessoas sobre o futuro, que quanto mais a gente explicar para as pessoas as ações que a gente toma hoje, como elas vão refletir na nossa sociedade no futuro, mais chance a gente tem de ter uma vida melhor, um país melhor, uma humanidade mais justa. Acho que é aí que veio o clique para mim. É evidente que houve uma mudança, uma evolução no comportamento de consumo nesses últimos anos, últimas décadas. Como isso impacta nas estratégias, digamos assim, tradicionais de marketing? E como as empresas devem se adaptar a isso, Déia? Então, tem vários lugares para a gente olhar, né? Então, vamos falar de um mercado específico, que é o mercado da economia prateada. Para que a gente está nele, porque se a gente olhar dos jovens, mídias sociais, toda mudança nesse consumo, né? Você considera quantos anos a economia prateada? A partir dos 50. Tá. Então, a economia prateada é todo o dinheiro que circula para quem tem acima de 50 anos, que é o maior poder discricionário, que é a gente gastar com aquilo que não é a base
alimentação, saúde. E até pouco tempo atrás, essa galera era vista, e ainda é vista, com muito preconceito, como alguém que está chegando já na etapa final da vida. Então, isso está mudando completamente. Então, a partir do momento que se tem uma mudança de comportamento, que as pessoas vivem mais, que as pessoas consomem, as marcas começam a entender que elas não vão mais falar sobre anti-envelhecimento. Elas vão dar novos nomes para os seus produtos, elas vão fazer roupas que são adequadas, elas vão botar na sua comunicação pessoas como a gente, que tem 50 anos, já disse a nossa idade aqui, mas não tem problema nenhum. Então, é a gente mostrar, a gente se comunicar da forma correta. Esse é um assunto, por exemplo, para mostrar como o comportamento muda. O outro, quando a gente pensa no consumidor mais jovem, eu lembro quando o Oscar, muitos anos atrás, ele virou verde, né? O tapete verde, né? O Al Gore começou com toda a história do aquecimento global e eram só os ecochatos que falavam sobre isso. Depois que a gente começou a ver as Greta Thunbergs que foram, se fizeram campanhas, começaram a mostrar a realidade hoje. Então, a gente vê hoje um comportamento das marcas que entendem que se elas não mudarem, se elas não pensarem de forma sustentável, elas vão estar mais distantes daquele consumidor jovem que hoje tem consciência de que se não cuidar do planeta, não vai haver planeta porque não tem planeta B. Então, é um círculo virtuoso, muito difícil, Cris, porque assim, custa mais caro. Então, a empresa, ela faz... Você tem líderes incríveis, que são líderes com propósito, que eles sim estabelecem que é por aqui que a empresa vai. Mas, na grande maioria, a gente tem lá aquele númerozinho lá, o número final, o resultado, e talvez ele vai optar por um produto que não seja tão que dê mais dinheiro no final das contas. Falou tudo, que dê mais dinheiro no final das contas. Mas a garotada, os jovens hoje estão fazendo escolhas melhores. Então, a empresa, para vender para eles, tem que tomar decisões mais acertadas. Então, é esse ciclo virtuoso que seria muito legal a gente entrar. Então, depende da mudança no comportamento, mas depende da gente ter hoje a clareza do que está acontecendo no mundo, por exemplo, com relação às questões climáticas, né? E até para a gente ter mais clareza do que está acontecendo, você frequenta muitos festivais de inovação, tecnologia, criatividade. Você esteve em março no XSW, você falou sobre isso rapidamente Faltou aqui. Muito você lá, Cris. Mas ano que vem eu vou de novo. É que a gente tinha estreado há pouco tempo aqui, né, no Times Brasil CNBC, mas ano que vem eu estarei. Mas a gente fez uma cobertura que foi maravilhosa. Foi então, assim, só para quem não está familiarizado, a XSW, que é o maior festival de inovação, tecnologia e criatividade do mundo, ele, South by Southwest, acontece em Austin, no Texas, né, em todo o mês de março, e a Andréa estava lá. Esse ano, o que você viu de tendências mais importantes? O que você traz para a gente? Assim, que ajudam nessa conexão dos pontos? Inteligência artificial em todos os lugares, Sim, em todas as palestras. a grande revolução. O festival tem 24 trilhas e ano passado foi a primeira vez que teve inteligência artificial. Então, essa tecnologia, computação quântica, robôs, essa cresce cada vez mais. Eu diria assim, como tendência, e até curioso, Cris, porque eu te comentei que eu vivo super no futuro, né? E você comentou que eu fundei o Clube Aladas, que é esse clube para as mulheres. A gente brinca que são as mulheres que já chegaram lá nos seus 40, 50, 60 e estão se perguntando onde é exatamente lá. O que foi o grande tema do SX, que foi a abertura do SX? Saúde social. Então, a Kesley Killam, que é uma acadêmica, uma palestrante, ela... É bom falar que a primeira palestra ela dá muito tom do festival. Então, ela trouxe o tema que saúde social é tão importante quanto saúde mental e saúde física. Vários outros palestrantes, Lauri Santos, de Felicidade, Emi Galo, muitos falaram sobre o tema. O que é a saúde social? É esse olho no olho, é a gente interagir. Então, você teve desde o CMO, o chefe de marketing do Bumble, que é um site de paqueras, contando que hoje ele tem letramento para os jovens para
ensinar os jovens a sair de trás das telas, para eles voltarem a se conectar, para eles voltarem a se encontrar. E que ela trouxe a ciência para mostrar como, através da conexão, através de encontros, através de trocas, os seres humanos ficam mais saudáveis. E o Aladas é sobre isso. Então, eu brinco que assim, estou de olho nesse futuro. Então, eu diria que é um grande movimento. E para mim, Cris, eu até mudei, que eu falo que eu sou futurista, e hoje eu estou me chamando de alquimista social, porque as marcas podem executar esse papel. Então, você tem uma grande marca de beleza que, por exemplo, fez uma casa da menopausa. Para as mulheres, onde o assunto até então era um tabu, você tem podcasts que você pode abraçar. Então, você tem cada vez mais marcas que estão entendendo que elas serem a protagonistas ou elas atuarem como alquimistas sociais e trazerem os consumidores para perto e criarem espaços para os consumidores trocarem, nada mais é do que um novo nome para a comunidade. Mas ela é muito forte, porque a sociedade está doente. A gente teve os dados de solidão. A Organização Mundial da Saúde trouxe ano passado como uma grande doença. Então, saúde social, uma grande tendência. Eu te diria, uma outra tendência que talvez seja até trilha no que vem, longevidade. Eu acompanhei bastante longevidade e bastante saúde. Então, assim, professores e acadêmicos, doutores de Harvard, falando de epigenética, mostrando estudos com cérebros onde você tem a substituição de células, substituição de sangue. Assim, muito forte como esse mercado está explodindo e como você tem muitos mitos e verdades sobre longevidade. Eu acho que esse também foi algo super importante. E eu te diria, e até a gente começou falando, eu te comentei que eu sou uma conectora de pontos, né? Várias palestras falaram sobre o futuro do trabalho. E um ponto muito importante que foi trazido por vários futuristas é que cada vez mais é mais importante a gente ser o que eles chamam de polímata. É a gente ter a amplitude, ela vai ser mais importante do que a profundidade. Porque a inteligência artificial, rapidamente você se torna especialista num assunto. Mas é a tua amplitude, a tua sabedoria, que vem com a maturidade, a tua capacidade de enxergar o todo, porque você conhece várias coisas. Em vez de ser super especialista naquilo, ser mais genérico, é isso? Você sendo mais generalista, você consegue conectar os pontos, você consegue ter mais uma inteligência para entender o que vai acontecer, para você ter mais pensamento crítico. Isso me lembra, eu vou voltar, eu amo Matrix. Você se lembra quando o Neo ia entrar na Matrix? Aí ele precisava aprender judô, ele precisava aprender a pilotar um helicóptero. Sim. Mais e mais a tecnologia vai ser isso. Você vai ter, com a tecnologia, com a inteligência artificial, essas especialidades muito rapidamente. Então, o nosso lado humano, que é o nosso lado da empatia, o nosso lado de entender as conexões, de ter esse pensamento crítico, isso vai ser cada vez mais importante. Então, acho que foi um movimento, muitas outras coisas, Cris, mas tentando resumir. Claro. Isso, antes da gente acabar, eu queria que você pudesse dar um conselho para mulheres que estão nos assistindo agora. Sim. E querem ascender profissionalmente, especialmente nessa área de inovação e tecnologia. Qual seria esse conselho? O que elas devem fazer? Pode ser 2? Pode. Então, o primeiro deles é estar conectado nesses eventos, estar num Web Summit, num SXSW, acompanhar palestras, tem muitas histórias gratuitas. E eu diria, isso na verdade é para qualquer mulher, networkar. Network sempre foi algo que a gente teve vergonha de fazer, porque a gente é tão transparente, a gente quer tanto, a gente fica achando que eu tenho uma agenda, não tem importância. Faz network, invista, liga para a Cris, liga para a Andrea, tenta, você quer entrar nesse mercado, manda um WhatsApp, manda um LinkedIn, tenta ampliar esse teu network, porque é a única forma de você sair do teu espaço e alcançar outros lugares, para empreendedora também, é você investir no teu network. Pede um café, vai fazer mentoria. Então, acho que esse é o maior conselho que eu daria. Invista na tua rede de relacionamentos. Muito obrigada. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer.